Tema de hoje: aprenda a priorizar o reino dos céus. Precisa ter uma definição do que é prioridade nas nossas vidas. Eu não quero, com essa ministração aqui, pregar ou tentar pregar dizendo o seguinte: olha, irmão, irmã, você não pode ter nada na tua vida, você não pode sonhar, alçar sonhos mais altos, tal, porque não é essa a minha ideia, não é essa a minha intenção. A minha intenção com essa palavra é trazer um alerta para mim, para você, de que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão correndo atrás das coisas. E eu repito, nada contra isso, desde que isso não assuma um lugar principal de Deus na sua vida. A gente precisa entender o que é prioridade para a gente. Vou te contar até algumas histórias interessantes hoje aqui sobre essa questão de priorizar. Até porque, irmãos, a gente precisa começar a se familiarizar com esse reino dos céus que logo, logo, seja por morte, seja pela vinda de Jesus, nós vamos passar lá a eternidade, né? Então, a gente tem que começar a se familiarizar de como é esse reino e de quão importante é que a gente priorize. Por exemplo, uma vez perguntaram a uma jovem que era violinista o segredo do sucesso dela. Por que ela teve sucesso tão assim alto em relação à sua vida como violinista? Aí ela respondeu, ela falou: olha, havia muitas coisas que eram exigidas de mim. Assim, por exemplo, ela conta na história: eu ia para o meu quarto após o café da manhã, arrumava a minha cama, arrumava o quarto, varria o chão, fazia tudo o que mais me chamava a atenção. Aí a seguir eu voava para o meu estudo de violino, e eu descobri que eu não estava fazendo muitos progressos vivendo essa vida. Aí ela disse assim: eu tive que inverter as atividades. Eu comecei a negligenciar todas as outras, deixar para segundo, terceiro plano, e comecei a priorizar o estudo do violino. Esse programa, ela disse, de negligência programada, creio, ela disse, que trouxe sucesso para a minha vida. Ou seja, algumas coisas a gente precisa aprender a priorizar nas nossas vidas. E quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de buscar a Deus, de relacionar-se com Ele, a gente tem que aprender a priorizar mais isso nos nossos corações. Existe um texto bíblico que a gente já leu aqui várias vezes, você que lê Bíblia deve conhecer de cor e salteado, um texto onde Jesus ensina algumas coisas importantes em relação a essa questão de reino dos céus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Lucas, no capítulo 12. Aleluia. Jesus, ele trouxe uns ensinos tremendos para seus discípulos, para aqueles que o seguiam. Pena que nem todos entenderam esses ensinos. Entrava por um ouvido, saía pelo outro. Hoje a gente vê nas igrejas pessoas assim. Aliás, a Bíblia diz que ia chegar um tempo que as pessoas elas iam procurar lugares, mestres, pregadores, que pudessem falar para elas o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E hoje está cheio de lugares que pregam o que as pessoas querem ouvir. Você é uma bênção, você vai ser próspero, você vai ser campeão, você vai ter aquela cobertura de Deus, nada vai acontecer na tua vida, a sua vida vai ser um mar de rosas, você vai viajar, você vai curtir, é o que as pessoas querem mais ouvir. Está todo mundo passando por dificuldades, enfrentando as lutas, as pessoas querem ouvir isso. E é até fácil
massagear o ego das pessoas falando isso. Interessante que se você ler os textos que foram registrados, fala de Jesus, não tem muita coisa relacionada com isso. Ao contrário, um desses textos é este aqui, Lucas capítulo 12, versículo 22. Tem vários ensinos aqui, vou me ater neste que a gente já tem falado aqui há algum tempo. Versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Por quê? Ele explica, 23. A vida que você tem gente viva aqui nessa manhã? Essa vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Versículo 24, para ilustrar isso, Jesus, ele dá essa observação. Ele diz assim: observem os corvos, não semeiam, nem colhem, mas tem não tem armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Aí Jesus diz assim: e vocês têm muito mais valor do que as aves. A gente canta aqui às vezes: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Fizeram uma canção assim. Cantamos ou não cantamos? Mas tem gente que canta: você tem valor, Espírito Santo se move em você. Não, se você crê nessa palavra, Jesus está dizendo que eu e você temos muito mais valor do que as aves. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não se esqueça, você tem valor. Aí ele continua, 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 26. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Versículo 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Versículo 29, ele diz assim: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, nem se preocupe com isso. Versículo 30, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Aí ele dá um conselho, 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Essas coisas: comer, beber, vestir. Eu já falei aqui e repito, tem muito pregador que fala: busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Depois as pessoas ficam frustradas. Por quê? Porque ele queria ter um carro e não tem, ele queria ter uma casa e não tem, ele queria ganhar muito dinheiro e não ganha. Ah, então Deus não abençoa com todas as coisas. Não, Jesus está falando algo específico aqui. As outras coisas, eu e você precisamos trabalhar, confiar em Deus. Se você trabalhar honestamente, se você for fiel a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, é impossível Deus não abrir portas, Deus não mover no sobrenatural para abençoar e abastecer a tua vida. Amém? Agora, comer, beber, vestir, Jesus está dizendo, Deus nunca vai deixar a gente sem. Tanto que o maior exemplo é que estão indo 2 carretas de roupas, principalmente, para as pessoas lá. Ah, mas eles estão tudo pelado lá, nus? Não. Mas a gente está mandando roupas. Nós aqui e a igreja lá de Osasco.
De como está indo essas roupas? O que resta, que é jogado fora? Não. Foi feita uma triagem, foi lavado, foi passado para essas pessoas terem uma roupa digna. E eu entendo que isso é uma providência de Deus para aquelas pessoas que precisam. Amém? Vamos lá. Versículo 32. Jesus ainda diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. 33, ele dá um conselho aqui que poucos fariam, acredito hoje, mas vamos ler. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Versículo 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Só até aí. Muita gente tem perdido tempo da sua vida correndo atrás das coisas. E se as pessoas lessem Bíblia, elas entenderiam, a Bíblia fala sobre isso, existe tempo para tudo. Tem gente que coloca geralmente os carros na frente dos bois, e na verdade você tem que colocar os bois para puxar os carros ou as carroças. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Primeiro ele diz assim: busque o reino de Deus. Você está buscando o reino de Deus, junte tesouros lá. Eu já falei aqui semana passada, retrasada, não me lembro. Como é que você junta tesouros no céu? Na terra não tem banco do céu. O único jeito de você juntar tesouros nos céus é você dispor do que você tem, abençoando vidas, abençoando pessoas. Falei aqui sobre esmolas ou ajuda nos semáforos, nos faróis, roupa que você deve ter um monte na tua casa e você nem usa faz um ano, você podia pegar, trazer, doar para pessoas, mantimento, você vai no mercado, você olha a carestia, você fala, meu Deus, como está caro as coisas e tal, aí você compra, só que você se esquece de pegar algo e lembrar, poxa, tem gente que não tem o que comer, e a igreja ajuda pessoas, então eu vou levar aqui para abençoar essas pessoas. Ou seja, você está juntando tesouros nos céus quando você abençoa pessoas nessa terra. Jesus está dizendo que se você tiver o coração nos céus, no reino dos céus, a tua mente vai estar lá, a tua vida vai estar lá, a tua vida vai ser abençoada. A questão hoje é que, ao contrário disso, se ensina que você tem que ter tudo que você... Irmão, eu já disse aqui no começo e repito, eu não sou contra você ter casa boa, carro bom, longe disso, eu creio até que isso é bênção de Deus. Agora, a questão é as pessoas que vivem em função disso. E é aí que chega o que Salomão falou, que tudo é vaidade. Porque Salomão provou tudo que você pode imaginar na época dele, ele provou. Tudo que você pode imaginar. Mulheres, prazeres, comida, honra, tudo que um homem pode curtir, Salomão curtiu. E no final falou assim, isso é vaidade. Por quê? Porque se não tiver Deus no meio, isso não serve para nada. É momento passageiro. Alguém uma vez afirmou o seguinte, quando você nasce, geralmente as crianças elas nascem com o punho cerrado, são tiradas assim, são extraídas lá do ventre da mãe. Quando você morre de mão aberta, tipo assim, você não tem jeito de você guardar os punhos cerrados para levar as coisas para onde você vai depois da morte, porque não tem caminhão de mudança, tem só um caixão e lá não tem gaveta. E se tiver, pode ter certeza que se enterrar você com joias e dinheiro, um mês depois alguém vai lá rapelar tudo, e você não vai nem saber. Tem uma história interessante que está registrado aí nos anais da existência humana. Um senador americano chamado Paul Tsongas, ele é lá do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em janeiro de 84, ele anunciou a aposentadoria. E ele estava como um sério candidato a se reeleger como senador. Ele era uma estrela assim, política em ascensão, estava crescendo e tal. E, inclusive,
era dito para ele, era esperado que, se ele concorresse a mais uma eleição do Senado, o próximo presidente dos Estados Unidos seria ele, né? E um belo dia ele decide se aposentar. Ele descobriu que ele tinha um tipo de câncer linfático sem cura, que foi tratado, podia ser tratado. Segundo estudos, essa enfermidade não afetaria as suas habilidades, né? E tampouco a sua expectativa de vida. E o interessante é que a doença não forçou este homem, este senador, o Tsongas, a abdicar do Senado, a abdicar da sua vida política. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas quando ele anunciou a aposentadoria, ele disse assim: o que eu mais quero na minha vida hoje, e eu não vou abrir mão disso mais, é estar ao lado da minha família, minha esposa, e ver os meus filhos crescerem. Ele disse: eu prefiro fazer isso do que ficar num Senado criando leis e leis e leis, ser reconhecido, fazer parte dos livros de história dos Estados Unidos. Eu poderia sim, mas eu prefiro hoje, com essa enfermidade, vou tratar, está tudo certo, isso não me impede de continuar, mas eu prefiro abrir mão para viver o resto da minha vida que Deus me der, com a minha família, curtindo a minha esposa e os meus filhos. Logo depois que ele anunciou essa decisão, um amigo dele escreveu para ele uma nota parabenizando, e essa nota dizia assim: ninguém em seu leito de morte diz: como gostaria de ter passado mais tempo nos meus negócios. Geralmente quando a pessoa está morrendo, ela fala assim: eu gostaria tanto de estar mais próximo da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos. Só que a pessoa perde a vida porque ela não prioriza algumas coisas importantes. Irmão, coloca uma coisa no teu coração: priorize Deus em primeiro lugar na sua vida. Priorize a sua família em segundo lugar na sua vida. O resto você define conforme a sua necessidade. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus disse assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. O que Jesus está querendo dizer? Que precisa se esforçar para entrar no reino dos céus, porque se você não se esforçar, você vai desistir. Haja visto tanto de gente no mundo que está desistindo de ser cristão. Por quê? Porque as coisas do mundo chamam a atenção. São Paulo hoje, a grande São Paulo hoje, tem mais de 70 shopping centers, só na grande São Paulo. E shopping center é local de você curtir, se divertir, comer, comprar coisas e tal. As pessoas hoje, elas buscam se divertir, e nada contra, mas é preciso priorizar. E irmã, coloca uma coisa no teu coração: não é só vir no culto, não. Vir ao culto é importante. Eu saía de casa, vinha para cá, aqui em cima na Parapuã tem uma igreja ali católica, e eu passei na hora que o povo estava saindo. Mas o povo saindo, conversando, já ou acendeu o cigarro e tal, e o outro já vai sair dali para tomar uma biritinha. Só foi mesmo para cumprir. Eu tenho que ir na igreja, porque... Não, se você for vir à igreja, venha como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque Deus está lá, está comigo aqui. Quando eu chegar, Deus já está lá. Eu vou louvar, eu vou adorar, esse prazer imensurável de poder cantar, de louvar, de adorar a Deus. Eu sei que Deus vai agir, eu sei que Ele vai curar, eu sei que Ele vai libertar, eu sei que a mão dEle está estendida sobre as nossas vidas. Nós vamos ter um culto maravilhoso, vamos sair dali abençoados para viver uma semana de bênçãos. Esse é o pensamento que você tem que vir quando vir à igreja. Porque se você vem só para, eu vou lá, porque se eu não for, né? Não, eu vou porque eu estou acostumado, né?
Às vezes o cara precisa arrumar uma mina, eu vou lá, vai que tem uma mina bonita, né? Vai que tem um menino bonito também, eu vou lá. Né? Não, venha para a igreja para adorar a Deus e venha com alegria. Carregando a Bíblia com alegria, glorificando a Deus. Só acordou domingo de manhã, tomou teu café, tal, hoje o culto vai ser uma bênção. Lembrei de fulano que eu vou ligar para fulano, vou levá-lo, porque essa pessoa precisa conhecer o Deus que eu conheço, porque o Deus que eu conheço é um Deus vivo e poderoso, não deixa a gente na mão. No livro de Lucas capítulo 13, acompanhe aqui, versículo 22, Jesus ele foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. 23, alguém lhe perguntou: Senhor, poucos serão os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aí ele dá um exemplo, 25, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. 26, então vocês dirão: mas comemos, bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. 27, mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Pastor, mas eu não pratico o mal, mas também deixa de praticar o bem. Porque a Bíblia diz que se você deixar de praticar o bem, você peca. É pecado, irmão, segundo a Bíblia. O livro de Tiago fala sobre isso. Quando você deixa de fazer o bem para os outros, deixa de se preocupar com os outros, deixa de amar as outras pessoas. E isso é priorizar o reino dos céus. Posso ouvir um amém? Amém, amém, graças a Deus, porque às vezes é difícil, né? Eu sei, todo mundo gostaria de ouvir: você vai ser próspero. Irmão, a Bíblia fala sobre isso. Se você ler Bíblia e crer nela, Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou. De que forma? Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Por que não acontece isso? Porque tem um tempo para tudo, meu irmão, minha irmã. Não vai na onda dessas igrejas que ficam oferecendo mundos e fundos, dá tudo que você tem, faz campanha, vem aqui. Irmão, não caia nessa. Conheça a palavra, pratique a palavra. Essa pergunta eu quero deixar na sua mente hoje. O que é prioridade na sua vida hoje? O que você tem priorizado? Aliás, até eu pergunto para você: qual é o propósito de Deus nesta terra para você? Você já parou para pensar nisso? Porque foi falado aqui nos 6 dias, pelo menos por 2 ministrantes, sobre essa questão de propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Eu vou contar uma história aqui para você entender. Diz que um zelador de um farol, que trabalhava numa região rochosa, na costa de um determinado país, ele recebia o seu suprimento de óleo uma vez por mês, para manter o farol funcionando. Como não ficava distante da costa, ele recebia visitantes com frequência. Uma certa noite, uma mulher do vilarejo pediu-lhe um pouco de óleo para aquecer sua família. Uma outra vez, um pai pediu um pouco de óleo para usar em sua lamparina. Uma outra pessoa precisava de um pouco desse óleo para lubrificar a roda da bicicleta. Com todos esses pedidos, parecia ser por uma boa causa, e o zelador do farol tentou agradar a todos e atendeu a todos os pedidos. Perto do fim do mês, ele percebeu que o suprimento de óleo estava muito baixo. Logo, acabou, o farol se apagou. Naquela noite que o farol se apagou, vários navios naufragaram e vidas foram perdidas. Quando as autoridades investigaram, o homem estava muito arrependido. As suas desculpas, as suas súplicas, foram respondidas da seguinte forma para ele: você recebeu o óleo para um propósito específico, manter a luz acesa. Ou seja, a gente perde tempo com tanta coisa e deixa de priorizar a função principal, o propósito principal de Deus nessa terra. Meu irmão, minha irmã, tem algumas coisas que a Bíblia ensina sobre isso. Primeiro, Deus nos chamou, nos criou para o louvor da sua glória.
Deus nos chamou para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Você viu que diminuiu, amém? Não, mas pastor, Deus me chamou para ser rico. Tomara, meu irmão. Deus me chamou para ser um grande jogador de futebol, jogar na Europa e ganhar em euro. Tomara. Mas em primeiro lugar, Deus te chamou para o louvor da glória dele, e Deus te chamou para ser luz e sal nessa terra. Então não se esqueça, toma cuidado, porque o inimigo, ele é muito craque em tirar o foco teu de Deus e colocar nas coisas. Um outro texto aqui, Lucas capítulo 10, é um texto conhecido, só vou citar versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Alguns manuscritos dizem: todavia poucas coisas são necessárias. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vocês têm que aprender a priorizar o que é importante para você. Conta-se também uma história de um domador alemão, domador de animais, e ele entrava com 3 objetos dentro da jaula. Ele entrava com um chicote, ele levava uma pistola e ele levava um banquinho. E ele dizia que o mais importante desses 3 era o banquinho. Porque quando o leão, quando o tigre, esses animais que eram para ser domados, vinham para cima dele, ele levantava o banquinho. E quando ele levantava o banquinho, na visão do leão, ele perdia o foco, o sentido, porque ele queria focar num dos pés do banquinho. E ele não conseguia, porque ele tentava, quando ele levantava o banquinho, ele tentava, então ele olhava, ele falou que ele teve muitas experiências assim. Ele olhava, o leão olhava, o tigre olhava e ele mexia o banquinho, às vezes dava uma chicotada e mexia de novo quando ele vinha para cima, até o ponto dele chegar a ser dominado. Eu achei interessante essa história, porque o animal tentava focar em 4 patas, 4 pernas do banquinho, 4 pés do banquinho ao mesmo tempo. E aí ele era cometido de uma paralisia, que ele ficava assim paralisado. E agora? Onde eu vou? Eu não sei se você sabia, meus irmãos, mas o inimigo de nossas almas, ele tem cegado a mente de muita gente hoje em dia, que as pessoas não aprendem a focar numa coisa, elas querem focar em várias. E aí não acaba dando certo em nenhuma delas. A gente tem que aprender a priorizar algumas coisas das nossas vidas. Uma outra história que eu encontrei na internet sobre isso, anos atrás, uma manchete de um jornal anunciou que 300 baleias morreram repentinamente. Sabe por quê? Porque as baleias, elas focaram perseguindo sardinhas, várias delas, era um cardume de sardinhas, e elas focaram em várias, tentando pegar várias ao mesmo tempo. Elas conseguiram se safar. As baleias, de tanto que elas estavam focadas naquilo, elas perderam o sentido e ficaram encalhadas. 300 delas morreram. Ou seja, às vezes a gente troca amplos poderes que Deus nos deu para focar em coisas insignificantes. Uma outra história, eu contei isso sexta-feira numa igreja em Osasco. O Max Lucado, grande escritor e também cristão, ele disse que certa vez levou os seus sobrinhos num zoológico, e os seus sobrinhos nunca tinham ido. Então eles começaram a ver aqueles animaizinhos pequenos,
jaulinhas, animaizinhos, eles foram ficados fascinados assim, os calanguinhos que eles viram, tatuzinho, e foram vendo e vendo, e o Max falava assim, calma que vocês não viram nada ainda, vamos chegar ali perto do leão, do tigre, dos elefantes, da girafa, vocês não viram nada. Mas eles ficaram tão fascinados com aquelas coisas pequenas, aqueles animaizinhos, que eles desistiram de conhecer as coisas maiores. E na maioria das vezes ele conta, isso acontece nas nossas vidas. A gente fica tão focado nas coisinhas pequenas, problemas, picuinhas, dificuldades, que a gente esquece de olhar para Jesus, o autor e consumador na fé, que tem grandes coisas para acrescentar em nós. Acompanhe aqui no telão em 1 João capítulo 2, versículo 15. O servo de Deus escreveu: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus ensinou, Mateus capítulo 16, 26, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Quero te mostrar que tem muitas coisas que a gente procura priorizar e esquece do reino dos céus, da presença de Deus. Uma outra história aqui para ilustrar essa ministração hoje. Anos atrás, um avião jumbo de uma empresa de aviação americana fazia um trajeto Nova York-Miami, e o chamado, conhecido voo 401. Antes de chegar em Miami, muitos turistas, muitas pessoas que iam lá conhecer, o avião caiu. E por quê? Porque próximo de aterrissar, alguns minutos antes, tinha uma luz que indicava que o trem de pouso não estava baixando. E aí a tripulação começou a pesquisar, olhar aqui, olhar ali, e aí o avião começou, porque não tinha, na visão deles, não tinha o trem de pouso aberto para o avião pousar. Eles começaram a rodar por lá. E em Miami, aquela região de Miami tem muito pântano ali. E o avião estava rodando até eles descobrirem. Eles começaram a olhar. Enfim, veio gente da tripulação, as aeromoças, tentando também, o que está acontecendo? E o avião foi perdendo a altitude. Eles esqueceram do mais importante e começaram a preocupar com uma luzinha que estava acendendo, ou não estava acendendo. Essa luzinha, essa lâmpada custava $2. E por causa dessa lâmpada o avião caiu. Tem um relato que eu peguei aqui, na época foi o maior acidente aéreo já ocorrido nos Estados Unidos até aquele momento. Isso ocorreu por uma distração dos tripulantes. Na aproximação do aeroporto de Miami, ao tentarem baixar o trem de pouso, havia uma indicação no painel que o trem dianteiro não havia baixado. O engenheiro de voo Don Repo e o comandante Loft foram verificar através de um periscópio que é instalado abaixo da cabine de comando, projetado exatamente para aquilo. Porém, ao sair do seu assento, o comandante não notou que ele tinha deslocado a coluna do manche. Ele deslocou para frente o suficiente para desconectar o avião do piloto automático. Com a noite escura, fase da lua nova, não era possível distinguir céu, horizonte e terra. Como ele tinha empurrado acidentalmente a coluna do manche, esse voo teve a tendência de começar a embicar, começar a descer, sem que os tripulantes percebessem, porque a atenção dele estava naquela, me permite essa expressão, maldita lâmpada que não estava acendendo. Aí quando ele retornou ao seu assento, ele viu que o altímetro que tem no avião marcava 100 pés. Nesse instante, nessa altura, não tinha mais volta. Felizmente o avião caiu e todos morreram. Por quê? Porque o comandante, o copiloto e os outros que estavam ali da tripulação, eles estavam preocupados com um negócio pequeno, insignificante, que um só poderia checar. Perderam a atenção, sem querer, acidentalmente mexeu no controle do avião. O avião caiu e morreu mais de 240 pessoas naquela ocasião. Ou seja, o principal, eles perderam o foco.
O que eu quero te dizer com isso hoje aqui para a gente encerrar? Muita gente hoje no meio da igreja perdeu o foco. Perdeu o foco. Jesus, certa vez ensinando na sua palavra, Lucas 17:20, acompanhe aqui, ele disse assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Presta atenção. O reino de Deus não vem de modo visível. 21. Nem se dirá: aqui está ele ou lá está ele. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vocês. Só que a gente está tão acostumado com as coisas deste mundo que tem muita gente perdida espiritualmente falando, não consegue enxergar o reino de Deus. Já está entre nós, já está em nós. A questão aqui que eu quero te despertar nesta manhã é que a gente pode priorizar esse reino de Deus e a sua justiça, ou a gente pode deixar em segundo ou terceiro plano. Se o reino de Deus tem valor para você, e lembre-se, é um reino espiritual, ainda não é visível a estes olhos que nós temos humanos, mas ele existe e é mais real do que essa situação que nós vivemos aqui. O último texto aqui, Lucas 18:22, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus para aquele homem, jovem, rico: falta-te uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque ele era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pela funda de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 26, os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí Pedro, na sua impetuosidade, ele respondeu: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. E Jesus responde: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Está cheio de textos que Jesus diz o seguinte: abre os olhos, prioriza o que é importante para você. O que é importante para você? O que você tem priorizado na sua vida? Você está trabalhando que nem um louco aí para, vou comprar um carro zero. Você já tem carro, para que você precisa de um carro zero? Só se o teu for um carro velho, né? 1957, 58, né? Carro ungido, onde para, deixa uma poça de óleo, né? Se for nesse caso, tudo bem, mas para quê? Vou entrar numa prestação. Tem gente que vai na igreja e fala: comprei um carro zero. É mesmo, está aqui o carnê, 60 parcelas para pagar. Pela fé. Eu sei, a gente compra as coisas pela fé no Brasil aqui, e muitos estão lascados com o nome no SPC porque não aprendeu a priorizar. Hoje, o que é importante para você? Eu não estou falando que você não pode ter um carro zero, amém? Eu não estou falando que você não pode ter uma casa boa, maior, legal. Você pode ter, desde que isso não assuma o controle da tua vida, desde que isso não te afaste de Deus. Até porque eu e você podemos morrer a qualquer momento. Sim ou não? Eu sei que é difícil, né? Porque ninguém quer morrer agora. Todo mundo vai morrer, mas eu quero morrer com 152 anos, 153, né? Mas e se acontecer? A gente morrer de uma hora para outra? Aí você vai ficar o quê? Chorando? Pô, devia ter priorizado, eu devia ter feito isso, eu devia ter visitado os meus amigos, eu devia ter visitado a minha família, devia estar mais junto com a minha mulher, com os meus filhos. Você que tem neto como eu, devia estar mais perto dos meus netos. Eu devia estar orando mais, eu devia estar buscando mais a presença de Deus, eu devia estar abençoando pessoas. Não, eu estou focado em crescer, ficar rico e tal, e o tempo está passando, e às vezes as coisas nem estão acontecendo do jeito que você quer, porque você não entendeu ainda o chamado, o propósito de Deus para a tua vida. Lembre-se, você é sal, você é luz, você foi criado para o louvor da glória de Deus.
Amém? Amém. Se você entendeu, vamos orar, fique em pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus.